Olá, pessoal! Chegou a hora da gente ver a legislação sobre a infância e a juventude. A mais importante, depois da Constituição Federal, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós vamos falar agora. Sejam bem-vindos. Com os nossos estudos anteriores, nós percebemos que a criança, nos dias de hoje, é vista como um indivíduo diferente do adulto, não só em idade, mas em maturidade física, emocional e cognitiva. Ela tem um mundo próprio, ela tem características próprias. A cultura ocidental atual, ela pensa em criança como alguém em evolução, que precisa de cuidado e de proteção. A educação, atualmente, ela é focada não só na parte cognitiva e intelectual, mas também é muito preocupada com o fator psicológico, que as emoções influenciam muito no aprendizado e no desenvolvimento do ser humano. Então, ainda assim, existem muitas diferenças dentro de uma mesma sociedade, como a brasileira, por exemplo, e até mesmo dentro de uma comunidade menor, como uma cidade, um bairro, uma família. Existem muitas diferenças na maneira de educar, na maneira de cuidar, na maneira de tratar as crianças. Para que haja um padrão, para que haja uma proteção de toda a infância, então, os países acabam criando legislação própria para isso, né? E nós temos no Brasil, atualmente, a Constituição Federal, que é feita para todos os indivíduos e protege também a criança, e temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que o poder familiar, que era antigamente chamado de pátrio poder, ele se sobressai aí, ele é valorizado pela legislação, então a cultura dessa família, a religiosidade, as tradições são respeitadas, tá? Mas existe uma conduta que precisa ser adequada com todas as crianças, para protegê-la e proteger o seu desenvolvimento, que é o que a gente vai ver nos slides, né, a seguir. As legislações, então, de uma sociedade, elas ajudam a regular as relações entre as pessoas, permitindo que todos tenham seus direitos garantidos, apesar de todas essas diferenças que eu disse que existem entre pessoas, às vezes, de uma mesma família. A lei máxima do nosso país é a Constituição Federal, sendo que a última foi publicada em 1988 e ainda está vigente. O Estado, quando eu digo Estado, esse Estado com E maiúsculo, eu estou falando do governo federal, que é composto de 3 poderes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esse Estado, composto desses 3 poderes, tem o dever de proteger, de amparar, de fornecer moradia, saúde e lazer às crianças. E é destaque nessa lei, na Constituição, a importância da família e da sociedade na educação. Tem um trecho aí da Constituição, né? Capítulo 3, título 8, seção 1 do artigo 205, que diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, pensando que as crianças serão futuros cidadãos da nossa sociedade, nós também temos o dever de educar e zelar por essas crianças. Então, em 1988, a gente tem a promulgação da Constituição Federal e em 1990, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei número 8.069. Essa lei tem como objetivo proteger a infância e os jovens, monitorar as condições de desenvolvimento dos mesmos e legislar sobre a conduta legal deles e dos familiares ou responsáveis, tá? Então, o ECA, ele vem para proteger, ele vem para fiscalizar o desenvolvimento de crianças e jovens. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é aquela de 0 a 12 anos completos e adolescente, né, a partir dos 12 anos até os 18 anos. Mas a proteção do ECA pode se estender até os 21 anos, inclusive no que diz respeito às medidas socioeducativas, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança tem direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer.
além de zelar pela proteção física do menor, também cuida, então, dessa parte intelectual e psicológica. Tanto a criança quanto o adolescente devem ter respeitado seus direitos em relação ao lazer, ao brincar, se relacionar com seus pares, né, que são aqueles da mesma idade que eles. Também é preciso respeitar as preferências desse público em relação à cultura, religião. Você não pode doutrinar, você não pode obrigar a criança ou adolescente a ter as mesmas crenças, as mesmas tradições que você, principalmente se isso ferir a integridade física e intelectual deles, certo? Quanto aos direitos, né, se eles forem ameaçados ou descumpridos, as medidas de proteção precisam ser adotadas. A proteção infantil ela é garantida pelo Estado, pela família, mas a sociedade também tem deveres com a segurança e o bem-estar da criança. A gente não pode se omitir. Então, essa proteção que o ECA garante, ela não envolve só a segurança física, mas também intelectual e psicológica. Ou seja, empresas não podem promover produtos inadequados a essas crianças, nem campanhas publicitárias com conteúdo impróprio, e tampouco o uso da imagem da criança sem autorização devida. Entrando nesse campo do direito, nesse campo jurídico, a gente vai perceber que o ECA não coloca especificamente um controle sobre propagandas, publicidade veiculadas nem na internet nem na televisão, através de vídeos, de campanhas direcionadas a esse público. Ele vai ter aí uma citação a respeito de material impresso, tá? Mas nós temos outras leis, né? Nós temos leis de internet, nós temos Constituição, nós temos Código Civil. Então, isso não significa que quem veicule um tipo de propaganda em um meio de comunicação, num horário em que a criança tem acesso, ou em um canal, uma plataforma... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Que seja para crianças, quando a gente fala de internet, não esteja sujeito à fiscalização e, consequentemente, uma punição. O que a gente sabe especificamente pelo ECA é que não se pode fotografar ou filmar crianças sem autorização e conhecimento dos pais, e mesmo com conhecimento e autorização, não se pode fazer mau uso disso. Isso significa, gente, que qualquer tipo de conteúdo que você veicule na internet, que você compartilhe, que você poste, que envolva imagem de criança, vídeo de criança, que não tenha conhecimento dos pais e autorização deles, está sujeito à punição. E eu nem preciso dizer que se essa criança estiver despida, configura pornografia infantil, tá? Então aí a punição é severa, ela vai até além do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela entra aí em medidas penais mais graves, tá? Voltando assim ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente sabe, por exemplo, nos artigos, no artigo 17, que temos o direito ao respeito, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, ou seja, você não pode revelar a identidade de menor quando estiver compartilhando ou postando vídeos com esse menor,
da autonomia dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Então, todo o contexto que envolve a criança também não pode ser compartilhado, filmado e fotografado sem autorização. Muito cuidado com a internet, com redes sociais. Se você for cuidar de uma criança, cuidado com postagens em redes sociais, sempre consulte os pais, mostre o conteúdo aos pais antes de compartilhar qualquer coisa. E quando a gente fala de conteúdos de propaganda, de programas, vídeos, revistas, livros, enfim, todo tipo de conteúdo adequado ao menor, o artigo 71 afirma que, o artigo 71 do ECA, né? Que a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em fase de desenvolvimento. Então, todo esse conteúdo tem que ser adequado à classificação indicativa à faixa etária, tá? O artigo 76 diz que as emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, tá? Então, existe esse artigo no ECA, mas ele é sobre emissoras de rádio e televisão. Ele ainda não tem ali aquele artigo específico para publicidade, para propaganda, para, enfim, conteúdos de internet que sejam, que saiam, né, disso. Então, são as emissoras que são responsáveis. É claro que eu disse, não está... não fique inimputável, ou seja, você pode ser punido sim, porque o próprio canal ou da internet ou da televisão pode ser responsabilizado por uma propaganda inadequada, tá? Só não tem nada assim especificado no ECA. Nós podemos perceber que existe uma preocupação do Estatuto com a proteção da infância e desse universo, dessa fase, né? Preservando a criança de algo que seja impróprio para a idade dela. Mas as emissoras de televisão, elas devem respeitar essa classificação indicativa, mas não deve ser só elas, né? Precisaria de uma legislação específica dentro do próprio estatuto para a internet também, que eu acredito que seja mais usada ainda do que a televisão pelas crianças e pelos adolescentes da atualidade. Então, pessoal, o cuidado com o acesso da criança às propagandas e à publicidade, ele deve ser tomado pela família e outros responsáveis, como a escola e o cuidador, já que o Estado ainda tem alguns problemas, assim, não problemas, mas há ainda uma confusão em relação às leis que regem esse tipo de conteúdo, quem controla, quem pune, etc., tá? Sempre que algo ferir o ECA, o Conselho Tutelar é que deve ser comunicado. A competência para aplicação da lei cabe ao Juizado da Infância e da Juventude da cidade. A intervenção do juizado deve ser o mais precoce possível, deve atender aos interesses do menor e todo processo que envolve menor de idade corre em segredo de justiça, tá? Não pode divulgar na internet, não pode comentar, não pode falar. Para preservar a criança, não pode falar nem o nome, tá? Então, cuidado com essas divulgações quando existe algum tipo de processo. Sobre a publicidade infantil é proibida? É mais ou menos, é confuso. Não existe nada no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas existem algumas leis que regem, vocês podem conhecer melhor essas leis no artigo que eu coloquei aí, né? O link, porque a publicidade infantil é proibida. Sempre que a gente vir algum tipo de abuso, no último slide, que é o slide seguinte, vocês têm informações de como comunicar o PROCON e sempre peçam informações, vocês vão cuidar das crianças, vocês perceberem que elas estão expostas a algo impróprio, vocês liguem para os números específicos, tá? O PROCON, ele tem obrigação de fiscalizar. Lembrando, gente, que às vezes você tem dúvida, na dúvida, pergunta para o PROCON, tá? Não deixa passar, porque é preciso proteger a nossa infância.
E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!